Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje vamos falar sobre a previsão de julho de 2025. Um mês muito, muito interessante, cheio de propostas super magníficas, inclusive de Urano entrar em Gêmeos. Sim, o Urano vai entrar em Gêmeos este mês e vamos falar disso e muito mais outras coisas aqui durante a nossa pequena e breve e direta live, ou direto gravação da previsão de julho de 2025. Mas, como nós temos feito nos últimos dois vídeos, mas antes olhar para junho e cruzar aqui umas informações daquilo que nós falamos aqui na previsão com aquilo que realmente aconteceu. E eu gostaria de pegar nestes dias de dia 9, dia 15, dia 17, dia 21, 22 de junho. Então, só para quem não viu a gravação de junho ou quem ainda não se lembra, vou só fazer aqui um apanhado dos principais trânsitos que houveram durante este período. O Júpiter ingressou em Caranguejo, e claramente que existe uma ideia de Júpiter trazer uma ideia mais de prosperidade e tudo mais, mas também falamos que existe uma ideia mais de território, de fronteiras, proteção dos nossos, um bocadinho de nacionalismo. Dia 15, o Marte fez quadratura a Urano, ativando a questão bélica, ativando a questão de imprevistos, e o Júpiter fez quadratura a Saturno, a última quadratura deste ciclo, depois vai fazer oposição e a seguir vai fazer outras quadraturas, mas deste ciclo foi ali a última, dia 15. E depois o Marte entrou dia 17 em Virgem, nós tivemos o Sol entrar em Caranguejo, solstício de verão, dia 21, e 22, Sol quadratura a Saturno. Então, se nós, acho que qualquer pessoa que vive no planeta Terra deve ter visto, não é, a invasão, a guerra, a guerra do Iraque contra o Irão, e vamos aqui bater alguns dias com os trânsitos que nós falamos. Então, Júpiter entrou em Caranguejo dia 9, representando ou simbolizando o maior nacionalismo, a maior preocupação com as fronteiras, a maior preocupação com os territórios e com a invasão dos mesmos. Dia 13, sexta-feira, o Israel ataca o Irão. Exatamente nesse fim de semana, que depois a guerra expandiu, onde houve as quadraturas de Marte-Urano e onde houve a quadratura de Júpiter-Saturno. Exatamente no mesmo tempo. Foi uma coisa síncrona. Depois o Marte entrou para a Virgem, representando um ataque, ou uma forma de ataque, uma forma bélica, uma forma de guerrear mais cirúrgica. E, curiosamente, no dia onde o Sol fez quadratura a Saturno, os Estados Unidos bombardearam os bunkers lá no Irão, de uma forma ultra precisa. Então, conforme eu fui vendo os acontecimentos, o decorrer do mês, e sabendo os trânsitos que nós estamos a passar, achei demasiado, parecia quase cronológico. A sincronicidade entre os eventos que nós vimos acontecer, que os trânsitos estavam a decorrer ao mesmo tempo, foi quase, assim, do relógio suíço, foi quase cronometrado e, infelizmente, não é? Porque depois a questão das vítimas é sempre o menos bom o pior destas situações, mas é uma questão muito interessante como é que os eventos terrestres continuam a espelhar de uma forma tão perfeita os movimentos celestes. E pronto, nós depois nesse vídeo de junho falámos que havia um arrefecimento, depois deste trânsito, depois destes dois fins de semana, as coisas tendem a acalmar e, pelos vistos, estamos a seguir esse fluxo, estamos a seguir esse rumo e a paz é sempre bem-vinda. Se tu estás a ver este vídeo, deixa-me falar contigo sobre a questão dos mecenas. Nós estamos neste momento em direto com as pessoas que apoiam a Descobre Astrologia, que dão um pequeno contributo mensal para que eu possa continuar a produzir um vídeo por semana. E se tu quiseres saber mais informações sobre os mecenas, se quiseres apoiar esta iniciativa, com um pequeno contributo mensal e poder usufruir, acesso antecipado dos vídeos, a poder estar comigo nas gravações, a receber informações daquilo que eu ando a fazer e a pensar fazer no canal, então subscreve aqui o canal sem dúvida, mas se puderes, vai ao primeiro link da descrição, está lá, torna-te mecenas do Descobre Astrologia e faz parte desta família que apoia a divulgação da astrologia em português. Agora vamos começar a falar do trânsitos e das propostas de julho. E para isso eu trouxe, como sempre, uma pequena apresentação e assim vamos começar nesta primeira semana, obviamente que vai de 1 a 6, a semana 27, e vamos começar o mês com uma coisa muito, muito no seguimento que nós temos vivido, mas vou realçar outra vez aqui uma questão muito interessante. Nós temos, se olharmos para este mapa astrológico, vamos ver que a única coisa, o único planeta que está retrógrado é Plutão. Uma das coisas que aconteceu em junho é que havia muitos planetas em signos masculinos, em signos yang, não é? Quente e signos quentes, tanto fogo como ar, e durante o mês passado começaram a ver o ingresso da Vênus em Touro, signo frio, o Júpiter em Caranguejo, signo frio, Marte em Virgem, signo frio, então começou a haver um equilíbrio, uma transição dos planetas, o próprio Sol passou para Caranguejo,
começou a pontuar também no frio, então começou a haver um equilíbrio maior entre esta questão dos planetas que estão em signos quentes, em signos frios, e aqui traz uma situação mais de equilíbrio, que é constatável neste mês, e neste mapa do primeiro dia do mês, e também nós podemos notar que aqui o nosso bendito Urano está quase a ingressar em Gêmeos e vai acontecer, como eu disse na chamada, vai acontecer este mês e vamos falar disso daqui a nada. Vamos começar no primeiro mapa que eu trouxe para nós falarmos, dia 4 de julho, sexta-feira, e nós temos Vênus conjunto a Urano. Quando nós falamos de Vênus, nós falamos de alianças, de acordos, de parcerias, de relacionamentos. E por vezes nós pensamos Vênus só na questão de relacionamento amoroso, ou relacionamento com, não é, de flerte, ou esse tipo de relacionamentos, mas nós podemos ver que as alianças e os relacionamentos podem se fazer de variedíssimas formas, em variedíssimos contextos. E quando nós temos esse planeta que nos fala de diplomacia, de alianças, de relacionamentos, de temas emocionais, mas fortemente esta questão da mediação, da diplomacia, do entendimento, Urano normalmente representa um símbolo ou um ponto de quebra, de libertação, de disrupção. Então é provável que durante este período que haja, de alguma forma, alguma quebra de acordos, alguma quebra de parcerias, alguma quebra nesta questão da diplomacia, alguma mudança de jogo de cintura ou de mudança de cadeiras. Então é normal que durante este período, dia 4, haja, de alguma forma, alguma representação deste símbolo. Outra coisa que a Vênus também representa são o feminino, as mulheres. E quando faz conjunção a Urano, normalmente não é um bom pronúncio, vamos pensar assim, para tudo o que representa o princípio feminino, da receptividade, não é? Da disponibilidade, do apoio, da nutrição, desse cuidado, dessa passividade, não é? Desse embelezar que a Vênus representa. Então, pode representar realmente fatores que são pouco expectáveis que aconteçam e criem, de alguma forma, uma instabilidade nesses assuntos. Nesse mesmo dia, a Vênus vai ingressar em Gêmeos e ela sai do signo onde ela está muito confortável. Um deles, não é? Um dos signos que ela está muito confortável, também está confortável em Balança, mas ela vai sair de Touro, onde ela está muito confortável, onde ela passou o último período, e vai ingressar em Gêmeos, que também é um signo que para ela, apesar de não ser assim o signo onde ela tem regência, não tem assim uma exaltação, não tem uma dignidade essencial, ela tem a mesma qualidade de quente e úmido. Tal como Gêmeos, a Vênus tem um princípio de quente e umidade. Então há uma empatia no que diz respeito a relacionamentos, a dinâmicas, a trocas, a negociações, a encontrar novas soluções, a encontrar novas alternativas, tipicamente associada a este tipo de posicionamento. Então uma Vênus em Gêmeos é uma Vênus insatisfeita, uma Vênus que busca novas formas ou que busca formas diferentes e muitas vezes encontrar há uma frase que diz, não é? O não é garantido, então vamos testar. É uma coisa geminiana, não é? Vamos tentar ser criativos. E Vênus em Gêmeos propicia esse tipo de dinâmicas no que diz respeito à diplomacia, no que diz respeito a negociações, no que diz respeito a valores, no que diz respeito a amores, no que diz respeito a tudo o que a Vênus representa. Depois a Vênus vai ficar a fazer um sextil, ou vai fazer um sextil a Saturno e Neptuno, estes dois neste caso, Saturno está aqui estacionário, a retrogradar, a quase retrogradar o Saturno, mas o Netuno já está a retrogradar para em quem é em Carneiro, mas estão a caminho de Peixe. E Vênus, apesar de estar a fazer um bom aspecto, com um aspecto que se diz favorável, um bom aspecto entre Vênus e estes dois planetas, não deixa de ser interessante e não deixa de ser importante, mais do que isso, que Saturno e Vênus têm um princípio muito diferente. Então, apesar de ser um aspecto que seja favorável ao estilo, mas aquilo pode ser um bom marcador ou um marcador de alguma pressão no que diz respeito ao feminino, de alguma agressividade. O Saturno continua em Carneiro, que é um signo onde ele está muito debilitado, a trazer a imposição de limites, a posição da força sobre a questão da Vênus. Então aqui, no que diz respeito mesmo a negociações e tudo mais, pode passar aqui num esquadrilho, daqui de um peso e de um pesar e de uma dificuldade para a Vênus e para aquilo que ela representa, e este aspecto tende a diluir-se rápido, porque a Vênus realmente é rápida, então passa, 1, 2, 3 dias, mas aqui é um período onde estes assuntos que nós já falamos de Vênus tendem a ser escrutinados, tendem a ser, podem também tentar ser oprimidos, ou que tenham uma posição de força exterior que tente condicionar esses princípios tão amorosos que a Vênus representa. Vamos mudar de semana para a semana que vai de 7 a 13, semana 28, e vamos falar então do bendito
ingresso de Urano em Gêmeos, algo que nós já vamos falar, já estamos a falar deste ingresso desde o vídeo de previsão 2025, já falamos e refalamos, porque é um ingresso muito interessante que vai acontecer, um dos tantos que está a acontecer este ano e que vai acontecer em 2026, e este Urano vai ingressar em Gêmeos. Quando nós falamos disto no vídeo de previsão para 2025 que eu fiz com a Elizabeth Damião, que eu também aproveito para deixar o card, se ainda não ouviste, faz ainda há tempo, ainda vamos a meio do ano, por isso ainda falta outra metade de temas e clipes e tudo, e nós já falamos disso nesse vídeo de previsão para 2025, por isso no fim deste vai lá espreitar, mas nós falamos lá que na última passagem, porque já sabes que os astrólogos têm esta recorrência, têm este hábito de ir ver ao passado o que aconteceu para podermos inspirar para um futuro, para perceber qual é que é o padrão que existiu ali, para perceber como é que ele pode provavelmente se desdobrar, não é, no tempo futuro. E no último período, no último processo, no último período onde o Urano teve em Gémeos, foi de agosto de 41 a junho de 49, neste período, houveram inúmeras inovações tecnológicas, científicas, incluindo o próprio projeto Manhattan, que deu desenvolvimento, ou que desenvolveu a bomba atómica nos Estados Unidos e depois deu seguimento a tudo o que aconteceu depois, mas para desenvolver uma bomba atómica foram desenvolvidos, obviamente, muito no que diz respeito à computação, a parte de radiofonia, a parte eletrónica, toda a parte informática, teve um grande boom durante este período, que possibilitou o desenvolvimento de novas tecnologias e muitas delas que hoje usamos de uma forma abrangente, que nem dificilmente nós conseguimos pensar numa sociedade sem essas tecnologias. Então, o Urano, que representa a vanguarda, a novidade, o desejo do novo, não é? Esta ideia de criar diferente, de pensar uma sociedade de uma forma diferente ao ingressar em Gêmeos, tem todo este princípio de inovação, obviamente no que diz respeito à tecnologia e obviamente no que diz respeito à comunicação. Se nós estamos a falar de Gêmeos, que é o planeta de ar, que é um signo, perdão, de ar, o ar mutável, adaptável, que no fundo circula, que se adapta, que liga, e estamos a falar de Urano, que representa então essa inovação, é muito provável que nós vejamos aspectos de expansão ou de inovação tecnológica, particularmente no que diz respeito a comunicações, e nós hoje podemos ver internet satélite, nós podemos ver a parte da inteligência artificial. Já se fala que durante este período de Urano em Gêmeos é muito provável que exista o que eles chamam de AGI, que no fundo é uma inteligência artificial geral que integra vários sistemas e que já dá respostas muito mais integrativas e integradas. Então, no que diz respeito à tecnologia e ainda para mais no que diz respeito à inteligência artificial, é muito provável que nestes próximos 6 anos, quer dizer, agora o Urano, já vou mostrar o próximo sign, vai agora entrar em Gêmeos, depois vai retrogradar, vai voltar a Touro, e em 2026 vai voltar a Gêmeos e vai ficar lá cerca de 6, 7 anos. Então temos aqui 6, 7 anos de uma profunda transformação social, onde a tecnologia vai impregnar-nos de uma forma cada vez mais, não é, transparente, que é uma das coisas que, por exemplo, o Neuralink traz com vida e representa, não é, uma integração da tecnologia no próprio cérebro. Então nós podemos estar aqui realmente nos humanos que somos hoje, para os humanos que estarão aqui daqui a 7 anos, que estaremos daqui a 7 anos, vai uma grande diferença e é provável que nós hoje já não estejamos daqui a 7 anos a precisar de uma webcam, de um computador, já que tudo seja feito de uma forma que nem hoje já dificilmente conseguimos imaginar. Então o Urano em Gêmeos traz e é símbolo dessas disrupções, dessas inovações no que diz respeito à forma como nós interligamos e como circulamos o conhecimento neste planeta. Então é assim, um processo muito, muito interessante. E aqui trago um outro slide, que eu já usei este slide no vídeo de previsão de 2025. Então aqui nós podemos ver que existe um período do ano, que é este julho e agosto, onde todos os planetas, eu vou só recapitular para quem não está assim a primeira vez a ver este slide. Nós podemos ver neste slide que Júpiter estava em Gêmeos e dia 9 de junho ele ingressou em Caranguejo. Ok, ele a partir daqui vai ficar um ano até lá a seguir a sua jornada para Leão. O Saturno estava em Peixes, voltou dia 15, dia 25 de maio, ingressou em Carneiro, vai retrogradar agora este mês e dia 1 de setembro vai voltar a Peixe, vai ficar em Peixe, fica direto e volta a Carneiro para o ano. Urano estava em Touro, dá aqui uma voltinha até novembro em Gêmeos, que foi aquilo que nós acabamos de falar, e depois volta a Touro e em 2026 vai voltar a Gêmeos e fica lá durante 6, 7 anos. O Neptuno estava em Peixe, entrou em Carneiro dia 30 de março,
vai ficar aqui em Carneiro até dia 22 de outubro, vai voltar a Peixe e depois para o ano vai entrar definitivamente em Carneiro. Então, resumindo e concluída, nós temos aqui estes 4 planetas que representam propostas macro numa sociedade, o Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno, e o Plutão também entrou em Aquário no final de 2024, no princípio de 2025, houve ali o ingresso do Plutão em Aquário. Então, estamos a viver uma tradição brutal das planetas que representam transformações sociais, e todos eles estão a mudar de signo este ano, vão retrogradar, tirando o Júpiter, para o signo anterior, e 2026 vão entrar definitivamente nos signos onde eles estão agora. Então, entre julho e agosto, nós temos como se fosse a antevisão do próximo ciclo nós vamos passar de 2026, porque durante julho e agosto nós temos os 4 planetas, nos signos onde eles vão ficar a partir de 2026 adiante. Eu espero que tenha sido claro, mas no fundo é isso que eu quero dizer. Temos aqui 2 meses, sensivelmente, para poder perceber como é que vão ser o próximo ciclo que vai começar a partir de 2026, porque durante este período é onde nós temos todos os planetas nesses signos, onde eles vão permanecer a partir daí. Então são aqui momentos excepcionais, históricos, de antevisão do futuro que todos nós provavelmente vamos viver. Depois vamos ter aqui dia 10, a lua cheia, exatamente, com o sol em Caranguejo e a lua em Capricórnio. E esta lua cheia para pensar numa lua cheia, nós convém que se pense na lua nova, que deu início a esta lua cheia, começou o ciclo. E nós viemos de uma lua nova aqui com Sol, Lua e Júpiter em Caranguejo e Mercúrio também em Caranguejo. Então houve aqui uma forte componente canceriano ou de caranguejo nessa lua nova, que representa todo um princípio ligado à percepção, à nutrição, à vinculação, ao amor, não é? Ao cuidado, essa capacidade de sentir-me acolhido, de pertença, tudo que representa esta proposta de caranguejo. Entretanto, a lua continua a sua jornada, ficou oposta ao Sol, e nós temos então a lua cheia com a lua em Capricórnio e o Sol em Caranguejo. E este eixo representa muitas vezes uma ideia de amadurecimento. Nós temos uma forma mais emocional, mais disponível, ou mais jovem, ou mais pura, vamos pensar assim, ficar pura não, mas ingênua, será uma palavra mais da energia de Caranguejo, ou da proposta de Caranguejo, e uma forma mais sábia, ou mais experiente, ou mais vivida, ou mais calejada da proposta de Capricórnio. Então há uma tensão entre estes dois, não é? Da nutrição e da disponibilidade para acolher, versus da disponibilidade para poder amar, como é que nós entregamos isso na nossa vida. Existe esta ideia de que podemos ser ultra disponíveis para poder acolher os outros, mas sermos emocionalmente indisponíveis ou frios. Então há uma tensão que nos fala deste propósito, deste convite. Nós percebemos na nossa vida que se nós estamos a viver de uma forma mais isolada, mais austera, há uma forma mais emocional, mais sensível ao meio e também mais fusional. Esta lua nova, esta lua cheia em Portugal vai acontecer na casa 1 e na casa de 7, nós estamos a falar aqui, que realmente assenta ou realça a temática dos relacionamentos. A casa 1 representa o indivíduo, os nativos, não é? Nós que vivemos aqui neste país, Portugal, que a capital é Lisboa, então levantei o mapa para Lisboa, representa-nos, onde nós temos a lua em Capricórnio, a procura da estabilidade, do culto, né? das referências da tradição, daquilo que é conhecido, do suporte, das estruturas que dão verticalidade à nossa sociedade, versus, não é, outras formas, ou outros relacionamentos, ou estrangeiros, as pessoas que vêm de fora, que trazem estrangeiros no sentido dos outros, os que podem parecer connosco, que vêm de fora trazendo outra expressão, outras ideias de caranguejo, que no fundo entram em tensão connosco. É muito interessante, nós percebemos isto em várias escalas, mas particularmente na tua vida, pensa de que maneira é que tu danças entre este eixo da tua disponibilidade para poder amar ou para poder acolher, versus as limitações e experiências e as muralhas que todos nós temos, também do ponto de vista emocional. Vamos seguir aqui a nossa jornada a falar então, já falamos ali anteriormente, do Saturno a ficar retrógrado. Então o Saturno vai ficar retrógrado aqui dia 13, domingo, e vai ficar retrógrado até dia 28 de novembro, então vai fazer um bom período de retrogradação, e ele vai parar outra vez em 25 de Peixe. Depois vai ficar direto e ele vai entrar em Carneiro em 2026, como nós já falamos, e vai ficar definitivamente em 2026 até seguir para Touro. É muito interessante ver esta proposta, porque muito daquilo que o Saturno possa representar neste primeiro momento que ele entrou em Carneiro, nós podemos ver vários desdobramentos do ponto de vista, não é,
dos confrontos, da guerra e tudo mais, ele agora está a ficar retrógrado, então no fundo é um retirar, não é? Há uma reanálise, há uma avaliação, como fosse um debriefing, não é? Como se fosse aquela a reunião final depois a reunião final depois do evento, de perceber o que é que aconteceu, o que é que foi levado, o que é que não foi levado, o que é que foi feito, o que é que não foi feito. Mas o Saturno depois vai voltar a Carneiro, não é? Então para o ano vamos voltando, provavelmente a ver aquilo que aconteceu este ano, vai emergir novamente, ou vai trazer, ou vai se tornar bem para o palco outra vez, quando Saturno voltar a Carneiro. Então é um ciclo, é uma fase, é um vai e volta, que Saturno agora vai fazer, voltando a Peixe e depois voltando a Carneiro. Eu trago aqui outro desenho, outro gráfico que eu fiz sobre a previsão de 2025, onde nós temos aqui o ciclo de Saturno. Ele vai ficar retrógrado agora dia 13, dia 28 de novembro vai ficar direto, entretanto ele já entrou em Peixes e depois em 2026 vai entrar novamente em Carneiro. Vamos falar então da semana que vai de 14 a 20, a semana 29, e nós começamos logo a semana, quer dizer, o único tema que nós vamos falar desta semana vai ser a retrogradação de Mercúrio. Eu já tinha avisado no sentido, já tinha chamado a atenção para isso no último vídeo de previsão, que no último vídeo de junho, que Mercúrio ia ficar retrógrado em julho, e assim vai, não é? Dia 18 de julho vai ficar Mercúrio retrógrado, vai ficar até dia 11 de agosto, e como nós todos, uma grande parte, não é dos astrólogos, não todos, mas uma grande parte, realça a importância de nós fazermos um processo de revisão, de reanálise, de reajuste, de checklist, não é? De inventário da nossa vida no que diz respeito a contratos, a papelada, a documentos, tudo aquilo que no fundo o Mercúrio representa, tudo o que são trocas, organização de informação, tudo o que o Mercúrio possa representar. É muito interessante nós, de alguma maneira, fazermos esse processo de revisão durante estes períodos, convocando-nos também a um processo de introspeção e de tentar reencontrar formas de resolver, se calhar, problemas antigos, porque os planetas retrógrados representam, não é um, um reencontro ou uma dupla ida a assuntos que já foram tratados e não ficaram resolvidos, então voltamos a ter a oportunidade nos retrógrados a poder sondar novamente esses temas. Então aqui temos aqui os dias, não é? Que serão aqui do Mercúrio retrógrado, então temos uma boa oportunidade para poder fazer esse tipo de revisão na nossa vida, no que diz respeito particularmente à ideia onde o Mercúrio está agora, que é Leão, no que nos traz importância, não é? No que nos torna relevantes, no que nos destaca, na nossa criatividade, também na nossa capacidade de nos afirmarmos, tudo aquilo que Leão representa, é ótimo nós percebermos de que forma é que isso está a ser gerido e manejado na nossa vida. Na semana, vamos falar então da semana que vai do dia 21 a 27, semana 30, e vamos falar então de 4 temas muito interessantes. Primeiro, o Sol ingressa em Leão. Nós estamos no meio do verão, vamos entrar aqui dia 22 de julho, vamos entrar no meio do verão, momento do verão onde ele se estabiliza, onde ele se consolida, que é a palavra certa dos signos fixos, né? Consolidação. Então o Sol entra em Leão e na astrologia tradicional entende-se que o Sol fica digno, só representa o benéfico quando está neste signo de Leão. Então, a sua dignidade, a sua nobreza, a sua realeza, não é? Esse glamour que representa a energia de Leão, o magnetismo, o charme, a criatividade, a capacidade de ser centralizador, a capacidade de liderança, a capacidade de ser firme, tudo isso é representado no Sol em Leão. Sem dúvida que na nossa sociedade aqui é um ponto onde as pessoas que têm figuras de autoridade ou têm figuras de poder ou que representem esses reis da nossa atualidade ganham elevação, ganham destaque, ganham importância, mas depois vou fazer aqui uma posição a pontão, mas já vamos falar isso a seguir, mas há uma elevação social dessas figuras de autoridade e destaque, uma saber palmas a quem é, não é, os nossos líderes. Então é aqui um momento muito interessante. Do ponto de vista pessoal do Sol em Leão, pode ser realmente um convite a perceber aquilo que nos torna únicos e especiais a cada um de nós. Claramente que este Sol em Leão vai ingressar num sítio do teu mapa particular, numa casa, num assunto, então é complexo no vídeo de previsão falarmos de todos os exemplos, de todos os casos, mas se tu souberes um pouco da astrologia, vê onde é que tens Leão no teu mapa e percebe que essa área da tua vida vai ser iluminada, vai ser energizada, vai ser potencializada pelo seu grande luminar, Sol, a ingressar no seu reinado, no signo da sua regência, Leão. E é um processo muito, muito interessante. E eu queria partilhar contigo uma fotografia que eu tirei no castelo de
Sforzesco, espero que esteja a dizer certo, provavelmente não estarei, mas perdoem-me, em Milão. Mas eu quero dizer que nesse castelo existe lá uma zona dentro do castelo, dentro da parte do museu e tudo mais, onde tem no teto da casa, tem lá numa zona como se fosse uma abóbada, tem estas figuras do zodíaco, das 12 constelações, dos 12 signos, e é muito curioso que tirei a fotografia ao Sol em Leão. Nós temos a ligação do Sol, do grande rei, no signo de Leão, que normalmente são símbolos de poder, de realeza, de nobreza. Esse símbolo está ligado ao Sol e também está ligado ao Leão, que representa os líderes, não é? Que é uma coisa muito, muito interessante. Depois, vamos seguir com a nossa previsão e vamos falar do dia 23, quarta-feira, Sol, sextil, Urano, que representa então um processo de maior criatividade, maior genialidade, mas sem dúvida que se calhar aqui vamos realçar o aspecto mais tenso, que é da Vênus quadratura a Marte. Então nós temos aqui os dois amantes, normalmente eles andam aqui a fazer aspectos tensos um com o outro, já falamos várias vezes esses aspectos nos últimos meses, que faz a quadratura aqui, faz a quadratura ali, e eles vão se quadrando consecutivamente, mas voltamos a ter esta tensão entre Vênus, não é? Que é a benéfica, a contemplativa, a amorosa, a dócil Vênus, e o afirmativo, o direto, o responsivo, o pragmático, o cirúrgico Marte em Virgem. Uma das coisas desta quadratura é que ela está pensada de uma forma que tende a um processo de integração e de diluição das tensões. Então é mais pacífica, mais harmoniosa, vamos pensar assim, esta quadratura de Vênus-Marte, representando se calhar a integração ou a superação de alguns confrontos, de algumas guerrilhas, de algumas tensões que esta quadratura possa representar. Vamos seguir então para dia 24, quinta-feira, Sol, Trígono, Saturno e Netuno, e mais uma vez reitero aquilo que eu disse ali atrás, que apesar de ser um trígono que é entendido como um aspecto benéfico, um aspecto fluido, um aspecto positivo, em última análise, não deixa de ser Sol e não deixa de ser Saturno. Nós temos aqui uma tensão enorme de um Sol super digno, da realeza no seu trono, se nós quisermos agarrar na metáfora, do líder sentadinho na sua cadeira, rodeado dos seus guardas reais que o tentam proteger, mas por outro lado nós temos o Saturno ferido, um Saturno magoado, um Saturno debilitado, um Saturno em queda, a fazer um trígono a este Sol. Então aqui figuras de autoridade e pessoas que têm o poder podem passar por um processo de maior tensão, maior confronto, maior desafio, maior posto em causa, a sua fama ser de alguma forma manchada. Então, as pessoas que têm esse tipo de relevância social estão aqui numa situação um bocadinho complexa, até porque neste mesmo dia 24 é a Lua Nova em Leão, então um ótimo momento para nós criarmos alguma coisa nas temáticas de Leão, mas já te vou trazer mais informações sobre isso já a seguir. Mas, se tu reparares, está a haver também uma oposição com o Plutão do outro lado. Então nós temos aqui o nosso querido Sol em Leão, super digno e super afamado e super reverenciado, mas tem um trígono a Saturno e uma posição a Plutão. Então é basicamente o rei com a frente do seu castelo com uma ameaçada e depois existe ali uma portinha do lado que traz outras tensões e outros desafios. Então, claramente, para figuras de autoridade, este dia 24, 23, 25, esta fase do mês de junho, pode ser realmente mais tensa, mais complexa, até porque luas novas tendem a ser momentos também de tensão. Então, realmente, aqui nesta última parte do mês, nós podemos ter figuras que possam, mais uma vez, se destacar socialmente como líderes, ter assim um bocadinho mais a sua fama e a sua própria importância posta em causa durante este período. E como eu estava-te a dizer, isto já é evidente na Lua Nova, mas no dia 25 então nós temos a oposição exata entre Plutão e Sol, e nós temos aqui dois tipos de poder, não é? Um poder vamos pensar no poder da coroa, vamos pensar assim, das pessoas que têm importância, que já são socialmente afamadas, e depois entram em conflito, em tensão, com outros tipos de poder que o Plutão representa. Então é realmente tensa esta última parte do mês, mas o universo conspirou a nosso favor e vamos este mês, não é? Esta previsão é também a falar do ingresso da Vênus, que ingressou no princípio do mês em Gêmeos, e no final do mês, dia 31, quinta-feira, vai agarrar nas trouxas, como eu costumo brincar,
e vai ingressar em Caranguejo. Então a Vênus, que representa esse sítio de amor, de sensibilidade, de beleza, de arte, de contemplação, vai ingressar no signo da água, que também dá-lhes um toque e realça esse lado mais pacífico, mais sereno, mais disponível, mais magnético, mais contemplativo, tipicamente associado a caranguejo, e isto claramente beneficia as dinâmicas e relações da nossa vida mais íntimas, mais próximas, mais amorosas, até porque agora em agosto, a seguir em agosto, entenda-se, a Vênus vai se cruzar com o Júpiter e realmente realça este lado mais amoroso e pacífico e dá uma forma até em certo aspecto espiritual da arte, não é? Por exemplo, nós podemos ouvir uma música, e aquilo tem uma dimensão, uma música clássica, uma música erudita, uma música emocional, ou às vezes uma música da nossa infância, tem uma dimensão quase espiritual e quase nos orientar e nos trazer memórias e experiências que de outra forma dificilmente acederíamos. Então, o Vênus, que nos fala desse lado belo da vida, em agosto a cruzar-se com Júpiter, há aqui um ótimo princípio, nós temos os dois benéficos a cruzarem-se no mesmo signo e trazer prosperidade nesse assunto, mas falaremos disso, já está a falar de agosto, meu Deus, falaremos disso no próximo vídeo, mas só quero realçar que no princípio, ou melhor, dia 31, no final de julho, a Vênus vai ingressar em Caranguejo, signo onde ela também se sente confortável, porque existe uma empatia entre as propostas de Caranguejo e as propostas de Vênus, realçando e favorecendo todas as dinâmicas, incluindo as amorosas da nossa vida, de uma forma macro, e depois caso a caso, mapa a mapa, circunstância a circunstância, isto tem que ser enquadrado, interpretado, situação a situação. E assim, nós chegamos ao fim da nossa previsão por hoje. Quero-te agradecer teres visto a vida até ao fim e mais uma vez convidar-te a subscrever o canal, deixar uma mensagem e mais uma vez dar os parabéns aos Patreon, porque são essas pessoas que se importam com a divulgação da astrologia em português, querem fazer diferença, querem apoiar estes projetos, incluindo aqui o canal, e por isso contribuem todos os meses com um valor bastante simbólico. E se tu também queres fazer diferença, também queres apoiar a divulgação do conhecimento, divulgação da astrologia, gostas deste projeto, passa no primeiro link que está na descrição do vídeo ou vai a patreon.com/descobre-astrologia, sabe mais como podes transformar-te num mecenas e dar o teu contributo de uma forma ativa e poder juntar-te a esta causa. Meus queridos, um excelente dia e continua a descobrir a astrologia.